dou um abraço. Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, podermos estar num culto festivo como esse, onde a palavra de Deus é celebrada, é cantada, onde o nome do Senhor é glorificado. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade, convidar você a manter sua Bíblia aberta, Mateus 7, 28 e 29. Hoje é o 14º sermão que eu prego sobre o Sermão da Montanha, e aqui ele encerra. Eu quero analisar com você sobre o tema: que pregador é este? Nós passamos o último ano, eu pregava uma vez por mês sobre esse tema, falando sobre o Sermão da Montanha. E aqui nós estamos diante de um texto que nos leva a pensar: que pregador é esse? Que autoridade esse homem tem? Quem é ele? Por que nós podemos dar crédito àquilo que ele falou? Mateus 7, 28 e 29 diz assim, é curto os dois versículos, eu vou lê-lo. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? O sermão inteiro, os últimos capítulos de Mateus 5, 6 e 7. As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É assim que Mateus encerra o capítulo 7 do seu evangelho. E aqui nós vamos nos debruçar e saber que pregador é esse que deixou a multidão maravilhada. O que ele disse que deixou o povo maravilhado? Que autoridade ele tem para proferir essas palavras e deixar aquele povo maravilhado? A primeira coisa que Mateus registra é exatamente isso: a reação do povo. O povo estava ouvindo um sermão, uma palavra, que Jesus abordou diversos temas, e esse povo se maravilhou com a autoridade e com a doutrina que este homem tinha. E essa autoridade era diferente das mensagens que ele já tinha ouvido. Um bom judeu frequentava a sinagoga. Um bom judeu via os rabinos externarem, exporem, explicarem as escrituras. O povo era familiarizado. Até, inclusive, tem um seriado que eu acho bem interessante, se você puder assistir, é gratuito, foi produzido por um povo evangélico aí, que é o The Chosen, que é os escolhidos. E lá você vai perceber um pouco da cultura, da beleza, da riqueza que havia no tempo de Jesus. Então, todo jovem, todo adolescente judeu, ele tinha por obrigação saber a Torá. Mas ele sabia era de cor, porque ele não andava com a Bíblia para ler. Ele sabia de cor. Onde é que você consultava a Bíblia naquela época? Na sinagoga, era lá que tinha os rolos. Se você quisesse ler, você ia lá. Mas o povo tinha uma familiaridade com o texto bíblico, com a palavra de Deus, com a lei. Conhecia os profetas, citavam, fazia parte do seu dia a dia. E aqui, aquela multidão que era acostumada a ouvir os rabinos, os escribas, falarem dos textos bíblicos, ficaram maravilhados com este homem falando, este Jesus. E é deste pregador que eu quero falar com você nessa noite. Quem é esse pregador? Por que nós devemos ouvi-lo? Por que a mensagem dele é tão importante? Por que as orientações deles não são opcionais para a nossa vida, mas são regras de fé e prática? Muitas pessoas, irmãos, eles têm uma admiração por Jesus, aceitam o Sermão da Montanha, mas eles tendem a rejeitar os demais ensinos de Jesus. É fácil você lidar com os textos, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amai os vossos inimigos. Ninguém pode servir a dois senhores. Não julgueis para não ser julgados. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles. Não é difícil aplaudir essas falas. Quem poderá condenar esses textos? Qualquer pessoa, mesmo que não conheça Jesus, consegue aplaudir isso. O problema é que nós não podemos apenas aplaudir parte daquilo que Jesus ensina e rejeitar aquilo que a gente não gosta. Inclusive, isso é muito perigoso, porque eu não posso escolher da Bíblia só o que eu quero, só o que eu gosto. A Bíblia precisa fazer parte da nossa vida como um todo, inclusive as partes que é dolorosa, que é difícil de obedecer. Nós não podemos apenas abraçar aquilo que nós gostamos e rejeitar aquilo que nós não gostamos. Se você fizer uma pesquisa, e nos últimos tempos todo mundo ficou especialista em quem era Jesus e como que Jesus agiria diante das situações.
E a maioria das pessoas que não se relacionam com Jesus, querem levar a sua vida de qualquer maneira, tende a dizer como era que Jesus agiria. E a dizer que Jesus é amor, e de fato ele é. Só que essas pessoas estão mais encantadas com o Jesus histórico, com Jesus que a história retrata. Mas eles não gostam dos ensinamentos de Jesus e nem das orientações de Jesus. Eles gostam da parte em que Jesus é retratado como o Deus de amor, mas esquecem da parte que esse mesmo Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Gostam da parte do Jesus que abençoa, que sara, que restaura, que cura, e ele tem essa parte sim. Mas se esquece da parte do Senhor Jesus, que quem mais falou sobre condenação eterna foi esse mesmo Jesus. E a gente precisa entender que a Bíblia, ela traz a seriedade deste compromisso que nós precisamos ter com o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que é impossível construir um muro entre o Jesus do Sermão do Monte e o Jesus do resto do Novo Testamento. O pregador do Sermão do Monte, esse Jesus sobrenatural, dogmático, divino, ele se encontra em vários outros lugares na Escritura. Inclusive, toda a Escritura fala desse pregador. Toda a Bíblia foi escrita apontando para esse Jesus. Todo o sacrifício feito no Antigo Testamento, cada tipificação de Jesus no Antigo Testamento, apontava para este célebre pregador, que daria a sua vida em favor de muitos. Então o ponto principal aqui não é o que fazer com os ensinamentos de Jesus, mas o ponto principal é: quem é esse mestre? Para que nós os escutamos e coloquemos em prática aquilo que ele diz. Quem é este homem? Por que é tão importante segui-lo? Por que nós deixamos tudo para segui-lo? Por que nós negamos a nós mesmos e fizemos um voto de confissão de entregar a nossa vida a ele? Quem é este homem? E a gente precisa entender quem nós servimos, irmãos. Porque senão nós ficaremos como o que é relatado em Mateus 16, onde Jesus chega para a população, para os discípulos dele, e diz assim: que dizem os homens que eu sou? Os discípulos relatavam e diziam: olha, diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, ou qualquer outro do profeta. O que eles estavam dizendo? Nós não sabemos quem o Senhor é. Eles não sabem, eles não fazem ideia quem é o Senhor. Eles acham bonito o que o Senhor diz, mas eles não têm ideia de quem é o Senhor. E aí Jesus retrata e pergunta novamente para os discípulos: e vocês que andam comigo? Vocês que frequentam culto, estão matriculados na escola bíblica dominical, servem na igreja, fazem parte do louvor, que dizes que Jesus é? Aí Pedro nesta hora toma conta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, não faz sentido nós nos reunirmos aqui para servir um Deus morto. Nós só nos reunimos aqui porque o Jesus que nós servimos está vivo. Ele vive, ele ressuscitou. Ele nos escolheu, ele foi preparar lugar, virá para buscar o seu povo. Só faz sentido nos reunir, ter fome por ele, se nós soubermos quem nós servimos. Porque se nós não soubermos quem nós servimos, nós seremos seduzidos pelo mundo, nós seremos seduzidos pela riqueza. Ou seja, não há nada que nos faça trocar o nosso Jesus. Só que infelizmente muitos sabem quem Jesus é, mas não o conhecem de fato. Porque se de fato nós o conhecêssemos intimamente, nada tomaria o lugar dele no nosso coração e na nossa vida. Nada seria mais importante do que servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, aquelas multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, uma autoridade extraordinária. Ele não hesitava, ele não titubeava, ele não era inseguro, ele não fazia justificativos, ele não se justificava, também não era extravagante ou empolgado, cheio de si. Pelo contrário, ele pregava com uma certeza e com a calma, ele explicava as Escrituras como alguém que tinha pleno conhecimento do que estava fazendo. Jesus sabia tudo aquilo que foi escrito e a verdade que estava inserida ali. Jesus explicava porque conhecia todo o plano
essa autoridade de Jesus, irmão, essa beleza que há no Evangelho, essa beleza que há na palavra de Deus, não pode ser roubada de nós. Nós precisamos olhar para Jesus e ver dele a autoridade de um mestre, mas não só isso, a autoridade do próprio Cristo, a autoridade dele como Senhor e Salvador, a autoridade dele como juiz, a autoridade dele como Filho de Deus, e não só isso, a autoridade dele como próprio Deus. Ele tinha autoridade porque ele conseguia trafegar muito bem por todas essas características e assim se revelar plenamente para nós. Eu quero caminhar com você falando da autoridade de Jesus como mestre. As multidões ficaram empolgadas, impressionadas com o discurso e com a doutrina de Jesus. E por que eles ficaram impressionados? Porque ele ensinava com autoridade. Ele se apresentou como mestre e deixou seus ouvintes perplexos, espantados. Por quê? Pelo conteúdo, pela qualidade e pela maneira como ele instruía. Naquela época, não era raro ter muitos mestres, doutores na lei, pessoas instruídas nas Escrituras, mas ninguém era como ele. Ninguém tinha tanta autoridade como ele. E por que ele era tão especial? Porque ele ensinava a verdade absoluta, não de fora, mas de dentro, como alguém que conhecia. Ele era judeu, mas a sua mensagem não era dentro dos padrões judaicos apenas. Ele estava ali interpretando a lei de Moisés, pregando aquilo que os profetas diziam, mas com a autoridade do Filho de Deus. Ele não estava limitado a um povo particular, e nem a um local em particular. A sua mensagem ecoa até hoje e alcança os nossos corações, e nos move a vivermos para Ele e para a glória do nome dEle. Era inevitável que aqueles ouvintes, aquela multidão, os seus próprios discípulos, comparassem a mensagem que era pregada pelos escribas e a mensagem que era pregada por Jesus. E por que os escribas não falavam como quem tinha autoridade? Porque eles falavam daquilo apenas que leram, citando outras pessoas. Eles não tinham a fonte principal que Jesus tinha, a inspiração do próprio Espírito Santo. Não tinha como eles deterem essa autoridade. Eles eram fiéis apenas à tradição, os escribas. Jesus, pelo contrário, tinha uma autoridade de Filho de Deus, uma autoridade de quem conhecia a matéria que estava ensinando e explicando. Ele falava com paixão, ele falava com empolgação, ele falava porque amava a palavra de Deus, aquilo que foi dito acerca dele, profetizado e proferido, louvado seja o nome do Senhor. Veja só, aqui os escribas e os profetas do Antigo Testamento, geralmente quando iam proferir uma palavra vinda de Deus, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Jesus nunca usou essa expressão. A expressão que Jesus usava corriqueiramente é: em verdade vos digo. Aqui ele estava se colocando como um mestre vindo de Deus, alguém que tem algo para dizer, e não só uma instrução ou um conselho, mas palavras de vida eterna, como diz os discípulos, registrado por João no capítulo 6, versículo 68. Para quem iremos nós? As tuas palavras são palavras de vida eterna. É por isso que você não pode deixar de ouvir a palavra de Deus, porque não é um livro qualquer, não é um romance, não é um drama qualquer, é palavra de Deus, é orientação para a vida, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus se coloca como quem tem uma autoridade especial, como um mestre vindo de Deus. Mas não só isso, Jesus também se apresenta como Cristo, e nós muitas vezes nos acostumamos com esta palavra, Cristo, como se fosse um sobrenome. Mas todas as vezes que nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos falando de um título. Cristo não é um sobrenome, é um título messiânico, o ungido de Deus.
alguém especial, alguém por quem o povo anseiava naquela época, desejado da alma daquela nação, aquele que libertaria aquele povo, aquele que traria liberdade aos cativos. É por isso que Jesus inicia seu ministério, lendo Isaías, dizendo: porque o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu. Foi o Espírito Santo que o encarregou de pregar liberdade ao cativo, anunciar o tempo aceitável do Senhor. É por isso que Jesus diz: eu vim, em diversas vezes, eu vim. E Ele veio para saciar nossa alma. Ele veio, não porque nós não precisávamos, Ele veio exatamente para a nossa necessidade. Nós precisávamos de um Salvador. Por isso Jesus veio. E Ele veio como ungido de Deus. E como Ele muitas vezes diz: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Há quem interprete aqui dizendo: não, Ele veio cumprir a Bíblia. O que Ele estava dizendo é assim: eu sou o cumprimento dela. Tudo que a lei falou, tudo que os profetas disseram, se cumpre em mim. Eu sou o cumprimento de tudo que foi profetizado. Então Ele se apresenta agora como Cristo, o prometido das nações. Todas as linhas de testemunho do Velho Testamento apontavam, convergiam, indicavam Jesus, o nosso supremo Salvador, o nosso Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. Nós não podemos perder essa perspectiva. Que pregador era esse? Que autoridade ele tinha? Porque além disso, além dele se apresentar como mestre, como o Cristo, o enviado de Deus, ele também se apresenta como o Senhor. Mas veja que Jesus muitas vezes aponta o dedo no nosso nariz, como Ele disse em determinada ocasião: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Por que vocês dizem que eu sou Senhor de vocês, se vocês não fazem o que eu peço? Porque senhorio aqui significa dono. Ter o Senhor, nós temos o hábito de banalizar as palavras. Se referir a Deus como o nosso Senhor é se referir a Ele como nosso dono. E um dono faz o que quer. Ele diz e reclama aqui: mais do que um mestre, mais do que dar bons conselhos que as pessoas podiam atender ou não, o Senhor Jesus se apresenta como o nosso Senhor, que dá ordens esperando ser obedecido, que dá conselhos esperando que nós os façamos. Não são apenas dicas, não são orientações apenas que você pode acolher ou não, são palavras que mudam o destino daquele que o recebe como Senhor e Salvador. Abraçar a fé em Cristo Jesus indica um destino onde nossa alma passará a eternidade. Crer no Senhor Jesus é crucial para a nossa vida. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele não queria apenas que nós absorvêssemos o seu ensino, que nós soubéssemos citar versículos de cor, que nós saibamos onde está determinado o texto bíblico, que nós sejamos capazes de ocupar uma tribuna por 1 hora ensinando verdades eternas. Não é sobre preencher a mente ou o intelecto, é sobre devotar a vida, é sobre entregar a vida a Ele, é sobre se sujeitar a Ele, é sobre viver para Ele e para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O senhorio requerido de Jesus é um senhorio que ocupa todos os espaços da nossa vida, é preenchido pelo Senhor. Jesus ainda se apresenta, além disso, como Salvador. Jesus não só conhecia o caminho da salvação, não só apenas ensinava o caminho da salvação, Ele é a própria salvação. Ele é a porta de acesso ao Pai. É o que Ele diz: eu sou, João 14,6, o caminho,
a verdade e a vida. Não tem como chegar ao Pai a não ser por Ele. Você não vai encontrar ninguém no céu que diz: como foi que você chegou aqui? Diz: não, eu vim pela Maria, foi a Maria que me trouxe. Não vai chegar. Não, foi o João, eu vim porque eu conheci o João. Não, eu era muito amigo do pastor Mota, eu estou aqui. Não. Não vai encontrar uma pessoa no céu que, se você perguntar como foi que você veio aqui, ele vai dizer assim: foi por Jesus. Eu abracei a fé em Jesus. Eu depositei a minha fé nele. Eu o recebi como um Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. É por isso que eu estou aqui. O exibível que eu apresento, a condição para estar aqui, é ter sido passado pelo sangue do Cordeiro, é ter devotado a minha vida ao Senhor, é ter entregue o meu coração, corpo, alma, intelecto, espírito ao senhorio de Cristo, de modo que, como eu não sou meu e eu sou dele, ele me trouxe para cá. E eu posso estar aqui desfrutando do relacionamento próximo com ele. É por isso que Jesus podia aprontar e dizer: olha, a porta estreita é quem conduz à salvação. A larga e espaçosa conduz à perdição. Era essa autoridade, ele era o Salvador, ele é a própria porta, o caminho que leva a Deus. E é por isso, irmãos, que nós não podemos confundir essa mensagem. Jesus, nos capítulos 8 e 9 do próprio Evangelho de Mateus, quando ele torna mais prático o seu Evangelho, ele reivindica o poder de salvar, quando ele se depara com aquele paralítico. E agora ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E o povo fica chocado: diz, como assim? Como assim? Como assim? Incômodo geral na casa, gera um burburinho. Como esse homem pode dizer que perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. Aí é onde ele diz: olha, para saberes que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados, levanta e anda. Levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se apresenta como Salvador, aquele que é capaz de perdoar pecados, de escrever o nome no livro da vida, de apagar a culpa, de perdoar com o seu sangue, de dar nova vida, de fazer de um perdido pecador alguém digno de ter o seu nome escrito no livro da vida e de um relacionamento íntimo e profundo com ele. Essa é a autoridade de Jesus como Salvador. Mas a autoridade dele não se resume a isso também. A autoridade dele também flui como juiz. Isso é maravilhoso. Nós precisamos analisar isso com calma. O sermão foi pregado numa perspectiva de um juízo vindouro. Note que o Sermão da Montanha ele tem um objetivo: apresentar uma contracultura. Ele diz: olha, quem não conhece a Deus vive assim. Eu, porém, vos digo que quem me conhece e quer ter um relacionamento comigo vive assim. Em todo momento ele começa a fazer um contraste, a comparar uma coisa com a outra. Todos os momentos e os sermões que eu preguei aqui, nós fazíamos esta análise profunda. Assim vive quem não conhece a Deus, assim vive quem conhece a Deus. Aqui Jesus apresentou todo o sermão, esses 3 capítulos, na perspectiva de que viria um juízo vindouro. Mas o que é belo aqui, é que nesse juízo, ele é o juiz. E nós podemos perceber isso, que Jesus sabia que esta era uma realidade. Ele declarou as condições da salvação e advertiu diversas vezes sobre as consequências, apontando para 2 caminhos e 2 destinos. Um destino para quem o abraçasse como um filho, recebesse ele como o Senhor da vida, fosse inserido na família de Cristo, e um destino de perdição para aqueles que não o aceitarem como Salvador. Veja aqui como ele usou essas circunstâncias. Primeiro, ele mesmo era o juiz. Olha só, o texto que ele usa no próprio capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. É como se alguém estivesse se apresentando diante de um juiz. E esse alguém que estava sendo acusado vai prestar seus esclarecimentos. E agora chega diante do juiz e diz: olha, meritíssimo, eu quero uma oportunidade para falar. Senhor, Senhor.
Deixa eu apresentar aqui as provas da minha lealdade ao Senhor. E aí o próprio Jesus dá a sentença e disse: e eu lhe direi, se colocando como o próprio juiz, ele mesmo proferirá a sentença. Alguém apresenta as provas e ele recusa. Ele diz: olha, você me disse isso, mas eu vou lhe responder assim. Eu sou o juiz. Mas não só o juiz, ele será o critério do julgamento. Olha a seriedade disso. A evidência que o pretenso réu usaria naquela circunstância seria assim: Senhor, em teu nome nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós operamos maravilhas. Foi no teu nome, Senhor. E agora, o argumento daquele réu, daquele acusado, seria o uso que fez do nome de Jesus, bem como os ministérios que ele utilizou, dados por Cristo. Sabe o que é que o juiz vai dizer? Não aceito como prova. É inadmissível isso. As evidências que você me apresentou dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu operei maravilhas, milagres, sinais. O uso que nós fizermos do nome do Senhor não será admitido naquele dia se não tivermos um relacionamento com Ele. Porque o que Ele diz é assim: eu não conheço você. É verdade que você pregou no meu nome. É verdade que você expulsou demônio no meu nome. É verdade que você usou meu nome. Mas eu não sei quem é você. Você não tinha autorização para isso. Você fez irresponsavelmente. Cadê a carta assinada que eu disse que você podia usar? Cadê o sinal que nós nos conhecemos? Porque eu não conheço você. A resposta dele é assim: nunca vos conheci. Aí é que a gente precisa analisar isso, irmão. Que o destino do ser humano dependerá não do seu conhecimento ou do uso que fizerem do nome de Jesus, mas do relacionamento pessoal que tiverem com Ele, do conhecimento da proximidade. Nenhum serviço prestado a Cristo, irmão, substituirá o relacionamento com Cristo. Nenhum serviço feito em nome de Cristo substituirá um relacionamento com Cristo. Muitos têm se enganado ao fazer a obra de Deus, têm se esquecido do Deus da obra. Prega, canta, leva, balança, faz, mas já não tem mais tempo de dobrar o joelho e falar com Jesus. Já não tem mais tempo de meditar na palavra do Senhor e sentir a alma aquecida. As meditações são para ensinar ou para pregar, ou o risco que o ministério corre de abrir a Bíblia apenas para extrair um texto para pregar para alguém. Antes de abrirmos a Bíblia e extrairmos um texto para ensinar na igreja, nós precisamos ter o hábito de abrir esta mesma Bíblia para pregar para nós mesmos, aquecer o nosso coração mesmo. Nós não podemos incorrer nesse erro, meus irmãos, porque a consequência é danosa, trágica e imperdoável. Nós não podemos correr o risco de chegar naquele grande dia e não ser conhecido do Senhor, saber tudo de Bíblia, saber tudo de teologia, mas não saber nada do Mestre a respeito do seu relacionamento, da profundidade do relacionamento com Ele. Ele também ditará a sentença. A sentença, de acordo com Mateus 7, o próprio Sermão da Montanha é: apartai-vos de mim, não os conheço. Vocês vivem uma vida distante. Meu Deus, quem era esse pregador? Esse pregador também é juiz, irmãos. Esse pregador que nós ensinamos, ele é juiz, e ele julgará todos e todos. Todos nós compareceremos diante do justo juiz. Hebreus capítulo 4, 13 vai dizer: não há coisa alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Nós nos apresentaremos diante desse justo juiz,
e Ele será o nosso juiz. Jesus também se apresenta como o próprio Filho de Deus. Por várias ocasiões, Jesus ensina aos seus discípulos que Deus é criador, que Deus estabeleceu todas as coisas, é Ele que alimenta, é Ele que cuida, Ele que sustenta o universo, tudo é para Ele, para a glória do nome dEle. Esse Deus, mas Jesus se coloca como o Filho, Ele, meu Pai, o vosso Pai. Eu estou ocupado fazendo a obra do meu Pai. Constantemente, Jesus se apresenta como uma filiação eterna com Deus. E Ele chega a dizer, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O que você conhece de Deus é porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos revelou, através da sua palavra, através da sua vida, através do seu relacionamento. Essa filiação de Jesus Cristo com Deus não está explícita no Sermão da Montanha, mas a gente entende que quando Jesus usa o meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai, Ele está falando da sua filiação com o próprio Deus. É a beleza da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação, trabalhando para reunir, reconciliar o homem perdido com Deus Santo. O juízo é uma verdade, sim. Quem deve temer esse juízo? Aqueles que não querem um relacionamento profundo com Jesus, porque aqueles que querem, Ele continua de braços abertos, sendo perdoador e sendo esse instrumento de proximidade, inclinando o nosso coração para o Senhor. Por fim, a autoridade de Jesus como Deus. Jesus tinha uma consciência da sua divindade, desde muito cedo. Você vai perceber um relato de Jesus aos 12 anos no templo, a mãe desesperada porque a criança não voltou para casa. Quando ela retorna, encontra o menino no templo, no meio dos doutores, ele disse, eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. Jesus, mesmo muito cedo, tinha consciência da sua responsabilidade, daquilo que ele havia de fazer aqui. Ele não se colocava como um simples garoto, ou como um simples ser humano. Ele tinha dores, dificuldades, padecia necessidades, como qualquer um de nós, mas ele entendia o seu propósito. Jesus tinha consciência disso. Veja, que é preciso que a gente lembre, quando Jesus fala das bem-aventuranças, olha só o que ele diz. 8 vezes ele diz assim, bem-aventurado, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, e 8 vezes ele repete isso. Na 9ª vez ele muda para a segunda pessoa, quando ele se dirige aos seus discípulos. Aí ele diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está se colocando aqui como o próprio Deus. Ele faz uma série de bem-aventuranças, antes citando pacificadores, bem-aventurados e misericordiosos, mas agora ele pega e diz, na 9ª bem-aventurança, ele olha para os seus discípulos e diz assim, quando vocês forem perseguidos por mim, por me adorarem, por abraçarem um relacionamento comigo, assim como os profetas que foram perseguidos pelo nome de Deus. Por que o profeta vai para a cadeia? Porque não nega o Senhor. Por que o profeta é perseguido? Porque não nega o Senhor. Jesus estava dizendo, vocês que são meus discípulos, ele faz uma equiparação aqui dele com o próprio Deus. Por se relacionarem comigo, por quererem em mim, vocês também serão perseguidos. Ele também deixa claro que ele é o próprio Deus quando ele adverte. Mas aquele que se submete ao seu senhorio, ao chamar Senhor, Senhor. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o próprio Deus. Eu não só sou filho de Deus, mas eu também sou Deus. Eu faço parte desse trio
que trabalha em favor da salvação daqueles que creem, que depositam a fé em mim. E ainda Jesus apresenta mais uma evidência, quando ele se apresenta como juiz. Essas evidências mostram que ele se igualou ao próprio Deus, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Isso causava uma grande indignação àquele povo, porque como um homem pode arrogar para si que ele é o próprio Deus? C.S. Lewis, um escritor inglês, ele lança o que a gente chama de trilema. Geralmente a gente está acostumado com um dilema. O que é um dilema? É você ter dois caminhos para seguir. Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Eu estou num dilema, rapaz. Eu vou ou não vou? Ou vou ou não vou? Você só tem duas opções. Ou eu vou ou eu não vou. Lide com as consequências. O C.S. Lewis, que é um escritor inglês, ele apresenta o trilema de Jesus. Ele só tem 3 possibilidades. Isso ele discutindo com pessoas que eram ateus. Ou Jesus era um mentiroso. Ele poderia ter passado esses 3 anos mentindo, dizendo que era filho de Deus, mas era mentiroso. Ou Jesus era um louco, ou Jesus era o próprio Filho de Deus. Aí ele vai fazer as análises separadas. Jesus era um mentiroso? Tudo bem. Uma coisa é você contar uma mentira e ganhar alguma coisa com isso. Mas você mentir para ser apanhar, ser preso, ir para a cruz, ser perseguido. Rapaz, o cabo larga essa mentira ligeiro no primeiro tapa. Senão, não, estava só brincando. Não, você é doido. Não era assim não. Ou seja, ele não teve nenhum benefício, ele não ficou rico com isso, ele não teve uma casa melhor com isso, ou seja, ele não teve um benefício que justificasse a manutenção dessa mentira. E o pior, não só ele, mas os discípulos, as 500 pessoas descritas em 1 Coríntios, capítulo 15, que viram o Senhor ressuscitado, também morreram afirmando isso. Não negaram de modo nenhum, então a gente exclui essa parte. Jesus não podia ser um mentiroso. Talvez ele fosse um louco. Mas você ouviu os 14 sermões que eu preguei, a lógica desse homem, a construção, a capacidade, o diálogo, a capacidade de interlocução desse rapaz, os discursos que ele fez, as conversas que ele teve com Sinédrio, com o próprio Pilatos. Não encontraram nele loucura, pelo contrário, encontraram um homem muito lúcido, muito sábio, muito... Descarta essa parte também, ele não era louco. Ou seja, se só são 3 opções, e ele não é um mentiroso, ele não é um louco, Jesus só pode ser o próprio Filho de Deus. O Deus que nós devotamos a nossa vida, irmão. É o próprio Cristo, o enviado, o prometido das nações. Eu concluo dizendo, ele ensina com a autoridade de Deus e declara a lei de Deus. E o que ele espera? Ele espera que as pessoas edifiquem a casa de suas vidas sobre a palavra dele. Acrescenta que só aqueles que o fazem são sábios e estarão seguros. Ele diz que veio cumprir a lei e os profetas. Esse pregador, ele é o Senhor que deve ser obedecido e o Salvador que concede bênçãos. Ele se coloca no papel central do drama do dia do juízo. Ele fala de Deus, chama-o de Pai num sentido único e finalmente dá a entender que faz o que Deus faz e o que as pessoas lhe fazem estão fazendo para Deus. Esse é o Jesus, esse é o pregador. Qual a nossa alternativa então? A única alternativa é aceitar Jesus ao pé da letra. As suas reivindicações pelo que realmente são. Neste caso, nós devemos aceitar o Sermão da Montanha com muita seriedade, porque ele apresenta uma sociedade alternativa. O povo de Deus, o povo da aliança, que não vive como o mundo vive, que não crê como o mundo crê, que não fala como o mundo fala, mas vive para Deus, que o conhece, os seus valores são eternos, a sua confiança não é nesta vida, a sua devoção é ao próprio Deus. Agora nós temos um problema. Com grande frequência, a igreja do Senhor ela tem se afastado desse desafio e tem entrado num conformismo, de tal modo que muitas vezes fica difícil distinguir a igreja do mundo, porque em muitos casos a igreja tem se rendido, tem procurado viver, em vez de atraindo o mundo para si,
sendo atraída pelo mundo. Nesses tempos de confusão, é cada vez mais necessário que nós olhemos para o Sermão da Montanha, peguemos a nossa bandeira e erguemos bem alto, e dizendo: eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, eu sou igreja triunfante, eu faço parte dos fiéis da terra, mesmo que todos se rendam àquilo que o mundo prega, eu não, eu continuo fiel àquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o meu Senhor ensina. Irmãos, nós não precisamos mais de gente iguais aos outros, nós precisamos de um povo diferente, que ama o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, que vive para Ele, que ocupa os espaços para Ele, que não só tem cartão de membro, mas é crente, vive para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração nesta noite, é que esta verdade, que este pregador, que é o Senhor Jesus Cristo, que proferiu o Sermão do Monte, não somente seja alvo do nosso conhecimento intelectual, mas que o nosso relacionamento com Ele esteja afinado, próximo, que nós sejamos capazes de devotar a nossa vida a Ele, porque Ele é capaz de redimir o nosso coração, redimir a nossa família, redimir a nossa profissão, redimir os nossos papéis como marido, como pai, como irmão em Cristo, nos fazer crentes melhores, que vivem para a glória do Senhor. Eu quero encorajá-lo a olhar para esta palavra, para este pregador, não somente como um homem legal, não somente como um homem que disse frases bonitas, mas como quem ele de fato é: Senhor e Cristo, Senhor e Salvador. O nosso coração, irmão, precisa arder nessa perspectiva. Jesus virá, buscará a sua igreja, um povo zeloso e de boas obras, que amam e esperam a sua vinda. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração, e que a cada dia esteja mais encantado no serviço do Senhor Jesus Cristo. Amém.